Irmãos, quero continuar nessa manhã falando sobre... Nós estamos falando desse mês de setembro, né? Até em prol também do Setembro Amarelo, né? Sobre campanha Vida, né? E nós estamos falando muito sobre descanso nesse mês. E é claro, irmãos, nós temos percebido algumas coisas. Então, talvez amanhã eu lance uma enquete lá no grupo da igreja. Eu quero saber como que vocês estão, porque o fato, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho, sobre a gente identificar o que é cansaço e o que é esgotamento. Porque o cansaço, irmãos, de forma natural, quando nós percebemos ele, a única maneira, o único remédio de nós resolvermos o problema do cansaço é descansando, dormir bem, ter um dia para você e assim por diante. Agora, quando nós estamos esgotados, é algo mais profundo, né? Porque ele não se resolve com uma boa noite de sono, não se resolve com uma viagem, não se resolve com um passeio. Por quê? Porque mesmo descansando, dormindo, mesmo passeando, ainda aquilo está te fazendo mal, aquilo está te remoendo, aquilo está te atrapalhando. Então nós precisamos identificar como resolver, porque o cansaço físico resolve com descanso físico. E o cansaço emocional ou o esgotamento, ele só se resolve cuidando da sua mente. Eu estou num tempo da minha vida, que eu estou indo na academia esses dias, 11 horas da noite, 10h30. Fisicamente eu confesso que cansa. Mas eu decidi cansar o corpo para cuidar da minha mente. Então até esses dias eu falei, mas você fica cansado? Fisicamente eu fico, muito cansado. Mas foi uma das maneiras de tempo que eu arrumei para cuidar da minha mente e descansar minha mente, porque ajuda demais. Então nós precisamos de alguns equilíbrios, né? Para a gente não se esgotar ou a gente ter um repouso e um renovo real, verdadeiro. E eu queria compartilhar isso com vocês, irmãos, porque como eu falei semana passada, descansar não é isenção de problemas. Muitas vezes a gente acha que só é possível descansar quando tudo vai bem, quando não tem problema, quando a minha vida é uma maravilha. Irmãos, se nós esperarmos esse cenário ideal, então a gente nunca vai descansar. Porque nós vemos um tempo difícil. Mas descansar não é isenção de problema. Descansar é dependência e confiança em Deus. Repita isso comigo, fala, descansar não é isenção de problemas. Descansar é dependência em Deus, confiança em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente vai ter um sério risco. Se a gente tiver a ilusão que para ter descanso eu preciso ter uma vida perfeita, a gente vai se frustrar, porque quem tem vida perfeita aqui, irmãos? Então nós precisamos identificar algumas coisas, porque mesmo diante de tempestades, é possível descansar. Mesmo diante de contratempos, é possível descansar. Mesmo diante de situações, ou informações, ou avisos, ou ocorrências, nós precisamos aprender a descansar. Porque a Bíblia nos ensina isso. E quando nós declaramos que o Senhor é nosso pastor, Salmos 23... É interessante quando nós falamos que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele tem uma lição aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com os irmãos nessa manhã. Porque quando nós declaramos que nada vai nos faltar, não é que não vai faltar tudo que eu desejo, mas não vai faltar Deus. Porque quando diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que é nada me faltar? Nada em Deus, nada de Deus. Deus não faltará, porque Ele é o nosso pastor, Ele é a nossa provisão, Ele é nosso refrigério. Ele é o nosso refúgio. E quando nós entendemos isso, isso traz, irmãos, um descanso na nossa alma. Porque Deus, Ele vai nos dar tudo que nós precisamos, não tudo que nós queremos. Se nós tivermos uma mentalidade que tudo que eu quero Deus vai me dar, você vai se frustrar. Você acha que você vai ter tudo que você quer mesmo, irmãos? Agora, quando nós entendemos que tudo que nós precisamos nós vamos ter, nós descansamos. Porque se Deus é provisão, o que é provisão? Tudo aquilo que eu necessito não vai faltar. Vamos ler o texto? Salmos 23. Vamos ler ele inteiro, do 1 ao 6. Esse texto, ele nos ensina algumas lições para o descanso. Quem precisa descansar aqui? Naturalmente, fisicamente falando, quem está cansado? Tem alguém cansado aqui? Agora, de uma forma mais profunda, não é questão de expor, mas questão de a gente aprender e entender um ao outro. Quantos aqui se sentem um pouco desgastados? Falam, eu preciso de renovo. Então nós precisamos identificar isso, irmãos, para que a gente possa viver uma vida em plenitude com Deus. E viver uma vida em plenitude com Deus não quer dizer que nós não vamos ter problema. Tempestade faz parte da vida.
né? A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 7, o quê? Que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, um homem sensato, que constrói a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática é insensato, é imprudente, ele constrói sobre a areia. É interessante esse texto, nós usamos muito para casamento esse texto, mas é interessante que tanto na vida do prudente, do responsável, do que constrói sobre a rocha, daquele que ama Jesus, daquele que vive debaixo do propósito, aquele que é fiel, quanto aquele que é insensato, aquele que é imprudente, aquele que é irresponsável, acontece a mesma coisa. O que vem na vida dos dois? Tempestade. A Bíblia diz que ambos, tanto na vida do prudente quanto do insensato, vieram tempestades. Mas aquele que é prudente ouve a palavra do Senhor, a casa não caiu, não abalou. Então, irmãos, o que nós precisamos entender nesses dias? Servir a Deus, amar a Deus, não quer dizer que nós não vamos ter tempestade. Mas quer dizer que nós não seremos abalados, porque Ele está cuidando de nós. Então, como que eu vivo uma vida de descanso em meio a tempestades? Quando eu entendo que Jesus está no barco comigo. Porque quando eu sei que Jesus está no barco comigo, irmãos, pode vir a tempestade que for, mas o barco não vai afundar. E é sobre isso o descanso. Descanso não é isenção de problema. Descanso é dependência em Deus. Ainda que eu não entenda tudo o que está acontecendo, eu sei que Deus está no barco comigo. Então vai chegar, eu vou atravessar. Salmos 23, capítulo 1. Versículo 1 ao 6 diz assim, versão NVT. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor não me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. E a Tua vara e o Teu cajado me protegem, me consolam. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Esse texto nos ensina algumas lições de uma maneira breve, expositiva. Quero falar sobre os 6 versículos que nós lemos aqui. A primeira coisa que ele diz que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Ou seja, quando Davi está dizendo isso, ele está dizendo que o Senhor não vai fazer falta. Davi, mesmo sendo rei, teve momentos de angústia. Davi, mesmo sendo rei, teve momentos de contratempo. Então, quando diz aqui o Senhor não me faltará, nada me faltará, ele está dizendo sobre Deus não faltar. Irmãos, na nossa vida, anote isso, pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus. O problema é que nós vemos uma geração que corre atrás de tudo, mas não corre atrás da presença de Deus. Nós invertemos. Mas nós precisamos entender que na nossa vida pode faltar tudo, mas não pode faltar presença. Quando nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, esse nada não é coisa natural, não é coisas momentâneas, mas está falando sobre a presença, sobre Deus, sobre Ele estar conosco, sobre Deus não nos abandonar. Quando Ele diz, é o meu pastor, sabe o que é interessante isso nos ensina? Quando Ele diz meu pastor, aponta para um nível de intimidade, porque não está dizendo, o Senhor é um pastor. O Senhor é o pastor daquele lugar. Não, ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. É o meu pai. É o meu amigo. Quando nós declaramos o meu, tem um pouco aquela questão, né, pronome de possessão, né, de declarar que é meu, mas fala sobre intimidade. Revela intimidade, revela a proximidade, né, revela um cuidado, revela algo mais próximo, íntimo. E quando Davi está dizendo isso, ele está declarando que ele tem uma intimidade com o pai. Nós temos que ter essa sensibilidade, irmãos, de entender que Deus, Ele não é apenas um pastor, mas Deus, Ele é o nosso pastor. Deus não é apenas um pai, Deus é o nosso pai. E quando nós entendemos isso, qual que é a função de um pastor, irmãos? Biblicamente, quando a gente pega o histórico bíblico, o que é a função de um pastor? Primeiro, provedor, protetor.
é aquele que cuida da ovelha. A função de um pastor é aquele que alimenta a ovelha, aquele que protege contra predadores, né? As suas ovelhas, é aquele que guia pelos caminhos seguros, e aquele também que cuida das feridas, né? Esse é o cuidado do bom pastor. Então, quando nós declaramos que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, nós estamos declarando que Ele nos alimenta, Ele nos apacenta, nós estamos declarando que Ele cuida de nós contra os predadores desse mundo, nós estamos declarando que Ele nos guia pelos caminhos corretos, e nós estamos declarando que Ele cuida das nossas feridas. Agora, de fato, será que nós temos revelação que Deus é o nosso pastor, é o nosso Pai, aquele que nos guia, aquele que nos defende, aquele que nos protege, aquele que nos cura? Porque isso nos traz descanso, irmãos. Nós vamos ver nos próximos versículos que ele vai falar sobre ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então vão ter momentos difíceis na caminhada, mas a grande questão é o quanto que eu descanso no Senhor. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Irmão, se nós servimos um Deus, que nós cremos que Ele é o bom pastor, é aquele que cuida de nós, é aquele que deu a sua vida por nós, qual a razão de nós não descansarmos? Porque se nós não estamos descansando, mostra uma preocupação excessiva. E como eu falei, pode faltar tudo, mas não pode faltar Jesus. Irmãos, que adianta a gente ter o mundo todo e perder a nossa alma, como a Bíblia diz nos Evangelhos? A grande questão é quanto que nós temos aquilo que realmente importa. Porque, irmãos, o que mais tem é gente com dinheiro não dormindo à noite. O que mais tem é gente milionária não tendo descanso. Então nós aprendemos que não são as coisas que nós conquistamos nessa terra que nos traz descanso. Ainda que pode trazer até um descanso momentâneo, mas não resolve a nossa vida. Nós precisamos entender que nós podemos ter tudo, mas se não tiver Jesus, perdeu o propósito. Então quando declara que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós estamos declarando que aquilo que mais importa, a presença de Jesus, não vai faltar. E se Jesus não falta, nós temos tudo. E Ele é o bom pastor, que nos cuida, que nos direciona, que nos mostra o caminho, que nos protege, que nos cura. A primeira semana que nós falamos sobre descanso, nós falamos que quando nós temos revelação da nossa identidade, quem nós somos em Cristo, mesmo no deserto nós descansamos. E nós não negociamos, porque nós não estamos debaixo de um preço, mas estamos debaixo de um valor. Jesus é o maior valor. Então quando nós temos revelação de quem nós somos, irmãos, nós aprendemos a descansar. Talvez nós entramos aqui hoje, e eu não julgo isso, eu também passo pelas mesmas situações que vocês, irmãos, mas talvez por um momento de crises, lutas, dificuldades, frustrações, muitas vezes a gente acaba se abalando. E esse é o momento mais importante de nós buscarmos a Deus. A igreja, sim, irmãos, ela tem que ser como um hospital? Sim. Quando eu estiver doente, eu tenho que ir para a igreja. Mas a igreja é só um hospital? Não. Porque se a igreja para você for só um hospital, o dia que você não estiver doente mais, você vai embora. Porque você vai no hospital quando você está bem? Ah, eu estou bem, eu vou lá fazer uma visita no hospital. Alguém faz isso? Por que você não faz isso? Porque o hospital você só vai quando você está doente. Se a igreja para você, irmão, for só um hospital, o dia que você estiver bem, você abandona. Mas a igreja também, irmãos, assim como ela é um hospital, ela também é um clube. Ah, como assim, pastor? Sim. Você vai no clube quando você está doente? Não. Mas você vai no clube quando você está feliz, quando você quer passear, você quer desfrutar. Então a igreja, irmãos, também é um clube. É um lugar do dia que eu estou bem, é o dia que eu vou, porque eu quero celebrar, eu quero estar junto, eu quero estar feliz. Então a igreja, assim como ela é um hospital, mas ela também é um clube, porque é um lugar onde a gente se reúne. Eu sei que às vezes o clube, a palavra clube, gera uma... sei lá, não entendi muito bem. Mas a grande questão é, porque tanto o dia que eu estou mal é o meu lugar, como o dia que eu estou feliz é o meu lugar, porque a minha família está lá, é o lugar de celebração, é o lugar de se reunir. O quanto que o Senhor é nosso pastor, ao ponto de a gente descansar diante disso, mesmo nos dias maus, dias que a gente está doente, mas também nos dias bons. O versículo 2 de Salmos diz assim, né? Vamos ler. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Irmãos, aqui fala de desfrute.
Ele é um pastor que supre, sim, mas ele também nos conduz ao descanso e à paz. Quando fala aqui sobre repousar em verdes pastos, fala sobre um cenário ideal. Quando fala sobre riachos tranquilos, fala sobre provisão, mas fala sobre desfrute. Fala onde tem água, onde tem vida, onde tem natureza. A grande questão é, o nosso Deus é um Deus que nos traz descanso e é um Deus que cuida de nós nos tempos bons, que nos faz repousar, que nos faz curtir aquele dia de férias, aquele dia de comunhão, aquele dia de alegria. Tudo isso é importante. Em um mundo agitado que nós vivemos, ter esse tempo para parar, contemplar, viver. Como Adão e Eva estavam no jardim do Éden, um jardim de delícias, o lugar onde era como um riacho tranquilo, onde eles podiam descansar e contemplar. E é isso que Deus nos traz também, mesmo no mundo agitado, onde tantas coisas tentam chamar a nossa atenção, mas Ele é o lugar do refrigério, Ele é o lugar de nós descansarmos, mesmo quando nós estamos cansados, Ele é o lugar de nos renovar, o nosso emocional, o nosso físico, Ele é o lugar de refrigério. Quando nós declaramos que Ele nos faz deitar, nos faz repousar em verdes pastos e nos guia pelas águas tranquilas, por riachos tranquilos, está dizendo que o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. Semana passada nós falamos sobre Mateus 11:28, vinde a mim, venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou vos darei descanso. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Há um convite, como nós falamos semana passada, um convite para descansar, um convite para desfrutar em meio a tempestades. Quando diz que Ele nos guia para ambientes ou lugares, verdes pastos, riachos tranquilos, não está dizendo que não tem ao nosso redor problemas, não está dizendo que ao nosso redor não tem preocupações, mas está dizendo que nele nós somos cuidados, debaixo das tuas asas, para a gente saber que mesmo em tempestades, nós estamos debaixo de um propósito, e amamos, e somos amados. Irmãos, eu sei que a gente vive um mundo tão agitado, que é tão difícil a gente parar, e o fato de a gente viver uma vida tão corrida, muitas vezes é tão difícil a gente contemplar, e a gente não tem tempo para adorar, não tem tempo para contemplar, e não tem tempo para enxergar que o Senhor tem nos colocado em verdes pastos tranquilos, em riachos tranquilos, em lugares onde a presença dEle está. Porque, irmãos, quando nós falamos sobre a presença de Deus, é um lugar de paz, um lugar de alegria, mas não está falando sobre um ambiente natural. Porque, irmãos, se a gente acha que a gente só pode ter a presença de Deus quando tudo vai bem, então um dia que está tudo mal, Deus não está com a gente. Então nós precisamos aprender que mesmo diante de tempestades, o Senhor está cuidando de nós. É por isso que nós podemos declarar que Ele nos guia a caminhos tranquilos, a verdes pastos, a riachos tranquilos. Por quê? Porque o que determina a minha vida não é o que eu estou vivendo nesse momento, mas o que determina a minha vida é quem eu sou em Cristo. Porque, irmão, se a gente fosse tomar decisão circunstancial a cada momento que a gente vive, a gente talvez nem estaria mais aqui. E esse é o grande desafio, a gente receber esse convite de Deus e ir até Jesus em todo o tempo. E no tempo do cansaço, no tempo de estar sobrecarregado, nós estarmos descansando nele. E ainda que ao nosso redor tem um monte de tempestade, mas nele nós estamos sendo cuidados e descansando. Será que a gente consegue descansar diante dessas tempestades, irmãos? É como uma criança, quando está aquele temporal, aquele trovão, aquele raio, ela vai no colo do pai, e no pai ela está tranquila. Aí o salmista ele continua dizendo assim, versículo 3: renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o seu nome. Irmãos, você sabia que quando nós descansamos no Senhor, é uma maneira também de adorar e honrar Jesus? Porque nós estamos declarando que toda a grandeza é dele. Então mesmo diante de momentos que nós estamos parados, que parece que a gente não consegue entender isso, né? Porque às vezes para a gente soa como algo ocioso, né? Como algo que não faz nada. Mas o descanso não está ligado a não fazer nada, o descanso está ligado à contemplação. E quando nós declaramos que Ele renova as nossas forças e nos guia pelo caminho da justiça. Quem é a justiça? Cristo é a justiça, irmãos. Então Ele restaura a nossa vida, o nosso interior, nos direciona para os caminhos corretos. Ou seja, no tempo de descanso, é uma das maneiras de nós honrarmos e adorar Jesus. É uma maneira de nós vermos o cuidado dEle, onde Ele nos refrigera, Ele cuida da nossa vida, e não é mérito nosso, mas é fidelidade de Deus.
Nós vivermos o propósito de Deus não é mérito nosso, mas é fidelidade de Deus. Porque não é o cenário, irmãos, que determina quem nós somos, mas é quem nós servimos. É por isso, Isaías 40:31 diz o quê? Nós lemos semana passada também, que ele diz o quê? Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Como que a nossa força é renovada, irmãos? É trabalhando, é fazendo, é provando que nós somos bons? Não, confiando no Senhor. Os que confiam no Senhor são renovados, renovam as suas forças. Irmãos, às vezes a gente tem um entendimento que para eu ser abençoado, para eu ser alguém bem-sucedido em Cristo, para eu ter uma vida boa em Cristo, eu preciso mostrar. Mas a Bíblia nos ensina que uma das maneiras de nós sermos renovados é quando nós descansamos, confiamos no Senhor. E ele diz que aqueles que confiam no Senhor vão alto como águias. Isso eu expliquei semana passada. Correm e não se cansam, caminham e não desfalecem, não morrem. Irmãos, o descanso ele está ligado a não viver uma vida sem problema, mas o descanso está ligado a viver uma vida com Cristo. Porque se nós acharmos que a nossa vida para ser boa é não ter problema, o que nós temos de diferente do mundo lá fora? Porque para o mundo lá fora, ter uma vida boa é não ter problema. Mas para aquele que conhece a Cristo, ter uma vida boa é depender de Cristo. Isso muda tudo. E o salmista, Davi, ele continua no versículo 4 aqui. E isso pega muito em nós, irmãos. Porque o versículo 4 ele diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, ou pela sombra da morte, né? Eu não terei medo, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Irmãos, vara fala de proteção, e cajado fala de direção. Quando nós falamos que a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam, está dizendo a tua vara me protege, e o teu cajado me direciona ao caminho que eu devo seguir. Fala sobre proteção e direção. Irmãos, vale na Bíblia, ele, assim como o deserto, ele é um cenário de provação. Muitas vezes quando a gente fala de deserto na Bíblia ou de vale, o que é vale? É não estar no monte, é estar abaixo do monte, está lá embaixo, é o vale. Tanto o vale, que não é deserto, mas assim como o deserto também, são lugares de provação muitas vezes na Bíblia. Lugares onde nós somos testados, lugares de desafios, lugares onde nós estamos aprendendo. E a Bíblia está dizendo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não terei medo algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Ou seja, mesmo diante dos dias difíceis, o Senhor não nos abandona. Irmãos, a gente fala muito isso, é muito fácil a gente ver Deus nas coisas boas, mas é naquele dia difícil que a gente precisa começar a ver Deus. Onde o teu cajado me protege, a tua vara, a tua vara me protege, o teu cajado me direciona, me mostra o caminho. Dias que nós nos perdemos, dias que nós não temos resposta, dias que nós não sabemos o que fazer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, irmãos, está dizendo assim, ainda que dias difíceis venham, ou seja, mesmo aquele que confia no Senhor, mesmo aquele que descansa no Senhor, assim como Mateus 7 que diz que a tempestade vem tanto sobre aquele que é prudente, aquele imprudente, nós estamos sujeitos. Agora a questão é quanto que nós dependemos de Deus. Hebreus 13:5 parte B diz assim, não o deixarei, jamais o abandonarei. Mateus 28:20, parte B, diz, lembre-se disso, eu estarei com vocês sempre, até o final dos tempos. Irmãos, nós temos palavras que nos mostram que o Senhor não nos abandona. Nós temos palavras que mostram que o Senhor não desistiu de nós. Nós temos palavras que mostram que o Senhor está conosco. Mas por que muitas vezes nós nos desesperamos? Porque nós esquecemos disso, nós esquecemos da promessa, esquecemos da palavra. A única maneira de descansar, irmãos, não é ter uma condição boa. A única maneira de descansar é depender totalmente de Deus. Porque condição boa é circunstancial. O dia que eu não tiver condição boa, eu desisto. Agora, depender de Deus não importa se é o melhor ou o pior dia. Eu continuo dependendo e amando Jesus, porque eu sei que Ele está cuidando de tudo. O versículo 5, ele diz assim, prepara um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Irmãos, é interessante esse texto, porque muitas vezes a gente só consegue ver Deus no cenário ideal, como eu falei. A gente só acha que Deus está com a gente, ou a gente está bem protegido, quando a gente está no lugar que a gente se sente confortável. Mas aqui Davi diz o quê?
prepara um banquete, uma mesa perante os meus inimigos. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que o Senhor nos protege e nos honra mesmo diante daqueles que nos perseguem, mesmo daqueles que tentam destruir a nossa vida. Porque uma das coisas que tira o nosso descanso, irmãos, é alguém falar mal da gente. Uma das coisas que nos tira o descanso é alguém estar falando da gente, ou alguém injustiçar a gente. E aqui Davi está nos ensinando que mesmo nesse tempo, ele descansa. Ah, mas eu estarei diante dos inimigos. Aqui, irmãos, é óbvio que é de uma forma não literal, né? Mas dizendo sobre dependência de Deus em todo o tempo, até diante das injustiças, até diante das acusações, até diante das situações que nós não temos controle, ou nem informação, nem sabemos. Precisamos descansar. Romano diz que é Deus que nos justifica. Alguém tentará algo contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica, irmãos. Quando nós entendemos que é Deus que nos justifica, eu paro de ficar argumentando, eu paro de ficar se explicando, eu paro de ficar justificando. Por quê? Não preciso, é Deus que me justifica. Isso é uma das maneiras de descansar. Ah, mas falaram de mim. Está tudo bem, é o Senhor que me justifica. Uma das maneiras de nós descansarmos em Deus é quando nós entendemos que é Deus que nos justifica, nós não precisamos ficar explicando nada. Ah, mas o que vão pensar? Eu não tenho controle sobre todo mundo. Assim como Gálatas diz, é melhor agradar a Deus do que aos homens. Nós precisamos depender e ter clareza de agradar a Deus. E isso eu digo não de uma forma religiosa, irmãos. Porque agradar a Deus, muitas vezes você vai desagradar pessoas. Mas agradar a Deus é viver debaixo do propósito. E quando Davi diz, me prepara uma mesa perante os meus inimigos, ele está dizendo, mesmo diante daqueles que me acusam, mesmo diante daqueles que me perseguem, mesmo diante daqueles que querem me destruir, o Senhor está cuidando de mim e nada vai acontecer, porque o Senhor é a minha resposta. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque mesmo diante de oposição, mesmo diante de situações onde querem nos desfavorecer, é o Senhor que é o nosso favor, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos unge, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que sempre vai ser a nossa escolha, é aquele que nos capacita, aquele que nos cura, aquele que nos transforma. E o salmista ele termina o versículo 6 dizendo assim, certamente a bondade e o amor, ou fidelidade, algumas traduções, me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, quando nós temos clareza de quem nós somos em Cristo, nós descansamos, ao ponto de andar pelo vale da sombra da morte, ao ponto de estar perante aos inimigos e declarar ainda certamente que a bondade e o amor do Senhor me seguirão todos os dias. Como assim o amor e a bondade de Deus vai me seguir todo dia se eu estou passando dificuldade? Como assim o amor e o cuidado de Deus, né? O amor, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus está comigo mesmo nos dias difíceis? Sim. Porque a bondade, a fidelidade, o amor de Deus, ele não é circunstancial ao momento, irmãos. O problema é que às vezes a gente só vê Deus nas coisas boas, mas nós podemos declarar certamente que a bondade e o amor do Senhor nos seguirão todos os dias, e por causa disso, eu viverei na casa do Senhor para sempre. O que é viver na casa do Senhor? Lembra que eu falei? A igreja não é só um hospital para eu vir quando está doente. E a igreja, ela não é um clube para eu vir só quando está tudo bem. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes fala, por que você não foi, irmão? Estou sentindo sua falta. Ah, quando não estava bem. Por quê? Porque é clube para você. Você só vai quando estiver mal, porque é um hospital, né? E se você estivesse bem, você iria porque é um clube. A grande questão, irmãos, é o quanto que a igreja ela é tudo para nós. A igreja, eu digo, não esse prédio, tá? Mas ser igreja com Cristo. Nós estarmos em comunhão, nós vivermos como Hebreus diz, né? Não andeis ou ouvir os costumes daqueles que estão fazendo, mas que nós venhamos nos congregar, venhamos estar juntos, venhamos nos reunir. Porque isso nos fortalece também, irmãos. É por isso que Davi termina dizendo, certamente, eu viverei na casa do Senhor para sempre. E esse viver na casa do Senhor, irmãos, não fala sobre um prédio físico, né? Muito mais que isso. Fala sobre viver a eternidade também, mas enquanto em vida, ele está falando também sobre estar na presença de Deus. E como que nós fazemos isso, irmãos? Não é só quando está tudo bem, não é quando está tudo mal. Nós precisamos entender e parar de viver os extremos, porque tem gente que só vem para a igreja quando está doente, mas o dia que está bem, vai para tudo, menos para a igreja, porque não preciso mais. E tem gente
que só vem para a igreja quando está tudo bem. E quando está doente é um motivo para ela fugir. Fala, não, eu não estava bem. Mas é aí que você precisa estar. Nós precisamos entender que o descanso em Deus não é só quando tudo vai bem. E o descanso em Deus não é só quando eu preciso de ajuda, eu tenho que correr atrás. Esse texto nos ensina muitas lições, irmãos. Depois leia com calma. Mas mesmo diante de vale, de sombra, mesmo diante de tempestades, mesmo diante de situações onde você não vê resposta, a gente pode falar, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protege. A tua vara me protege. O teu cajado me direciona, me mostra o caminho. É aquilo que o bom pastor faz. Alimenta, cuida, trata as feridas, mostra o caminho. Isso é o nosso bom pastor, Jesus. E sabe o que nós aprendemos, irmãos? 1 Reis, capítulo 18, conta a história de Elias. E eu quero, de uma forma breve, falar 2 momentos de Elias. Até 1 Reis 18, é um tempo onde Elias, ele destrói os profetas de Baal e de Azerá, né, os 450 e os 400 profetas. Ele vive tantas coisas extraordinárias. Aquele momento que ele restaura o altar, né, em 1 Reis 18, onde ele pega as 12 pedras, representando as 12 tribos, onde ele põe o holocausto, joga água sobre o holocausto e sobre o altar, né, sobre as valas, enche de água, as valetas, né, enche de água. E sabe o que é interessante nesse texto? Aquele momento, um parênteses aberto, o que era mais escasso naquele momento era água, porque não chovia. E ele deu o que ele tinha de mais precioso, água. E depois, né, resumindo a história, o altar é aceso, queima, e ele mostra que Deus é o Deus de Israel. Sabe o que isso nos ensina? Esse é o momento onde tudo vai bem na vida de Elias. Tudo acontece, milagres. Mas aí, de repente, em 1 Reis 19, o capítulo seguinte, né? Que aqui é o momento, aqui, 1 Reis 18, é um momento poderoso, né? Que ele está aqui, quer ver? Ó? Ele está no Monte Carmelo aqui, e ele está fazendo grandes milagres, ele está vivendo o sobrenatural de Deus. Mas de repente, no capítulo 19, a chave vira e ele vai para o Monte Sinai lá, ele vai para o Sinai e ele foge. Um momento de deserto, um momento de caverna. Caverna também simboliza, muitas vezes, provação, dificuldade. E aqui nós aprendemos algumas lições com Elias. Porque é um momento que, assim como nós, muitas vezes nós vivemos tantas coisas boas com Deus, mas de repente, do nada, nós começamos a sofrer e queremos parar tudo. Foi exatamente isso que acontece na vida de Elias. Elias é quem que, se você ver até 1 Reis 18, uau, cara intocável, não tem medo de nada. Mas de repente, no capítulo 19, ele foge. Quer perder a vida, quer desistir da vida, quer abandonar tudo, quer largar o chamado, quer largar o ministério, quer largar tudo porque algo aconteceu. E muitas vezes nós somos dessa maneira, irmãos, estamos a todo vapor, vamos para cima, vamos fazer, mas de repente mudou o dia, não quer mais saber de nada. E é isso que acontece na vida de Elias. Nós precisamos aprender algumas lições com esse texto, irmãos. E aqui nós vemos que no versículo 3 e 4... Se puder projetar, 1 Reis 19, 3 e 4. Amém? Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. E depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Irmãos, aquele homem todo corajoso, que enfrentou 450 profetas de Baal, 400 de Azerá, matou todo mundo, provou que Deus era Deus de Israel, edificou o altar, reconstruiu o altar, de repente, é aquele que desiste da vida. Aí eu pergunto, será que nós muitas vezes não somos como Elias, irmãos? Um dia nós queremos Deus, um dia nós queremos fazer tudo, de repente outro dia, não quero saber mais nada. Isso mostra um momento de esgotamento na vida de Elias. Isso mostra um momento que Elias está cansado. E não é um cansaço físico, onde ele dormiu e acordou. É um cansaço mental ao ponto de ele estar com medo. E é interessante que tanto lá em Salmos que nós lemos lá, né? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum. Aqui diz que ele, por ter medo, ele fugiu. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo
O medo, quem é o perfeito amor? Jesus. Jesus nos amou primeiro. Jesus é amor. Quando nós perdemos o amor, irmãos, ou perdemos a sensibilidade da presença, nós somos cheios de medo. Muitas vezes a circunstância nos faz um medo falar mais alto que a fé, que o amor, que a presença. E aqui nós vemos que é o momento que ele abandona. Por quê? Porque ele desistiu. Aí a gente aprende duas coisas. Repita comigo assim: o descanso precede a revelação. E um corpo cansado não retém a unção. Tem uns irmãos aí meio dormindo, depois dá um chacoalhão nele, porque eu sei que o povo está cansado aí. Dá um chacoalhão em todo mundo aí, tem bastante gente aí fechando o olho. Então, fala, acorda aí, irmão. Toma uma aguinha lá. Duas coisas, irmãos. O descanso precede a revelação. O que é precede? Vem antes. Eu só vou ter revelação se eu estiver descansado. Se eu estiver cansado, eu não vou ter revelação. E é o que acontece na vida de Elias. Elias, no momento de desgaste, perdeu o propósito, perdeu a revelação. E um corpo cansado não retém unção. O que é reter? É ter, segurar, é receber. Um corpo cansado não retém unção. Então nós temos que ter sensibilidade, que também não é só orar, só buscar, só fazer. Tem um momento que precisa de descanso. E é isso que nós vemos que acontece na vida de Elias. Elias está dando o melhor, está fazendo, está trabalhando, está acontecendo, mas de repente chegou um momento que o sinal de alerta ligou. Entrou reserva, combustível acabou. E aí, o que faz? É só ir orar? É só fazer? Não, irmãos, tem que ter sensibilidade. Há um momento que o corpo gritou e ele fugiu. Então nós precisamos entender que tempos difíceis, nós precisamos ver a provisão de Deus, o cuidado. Tanto é que nós vemos que um tempo onde Elias está desistindo, está fugindo, o anjo aparece, dá pão e água. O anjo aparece e cuida dele. Uma das coisas interessantes que o anjo fala, aqui está o pão, né, sobre as pedras, aqui está a jarra de água, e o anjo sabe o que o anjo pede para ele fazer? Descansar. Nós precisamos aprender a descansar, irmãos. O descanso ele é necessário. Então mesmo diante disso há provações, mas Deus ele nos ensina a descansar. O versículo 5 ao 8, vamos ler. Diz assim: então ele se deitou debaixo do pé de Jesse e dormiu. Enquanto dormia, o anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Então, irmãos, olha que interessante, algo espiritual e natural acontece aqui. Para Elias aguentar os 40 dias, até chegar no Sinai, o que ele precisou fazer? Descansar e comer. Sim ou não? Então por que nós somos diferentes? Às vezes a gente não sabe descansar, a gente não sabe comer bem, não sabe ter um cuidado com o nosso corpo. Elias, no momento de fuga, teve provisão. Mas também nesse momento de fuga, nós vemos que é o momento onde o Senhor está cuidando dele e o Senhor está enviando o anjo para que ele não venha desfalecer, não venha morrer. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, que até os grandes vencedores se sentem muitas vezes derrotados. Até os grandes vencedores muitas vezes pensam em desistir. Mas sabe um sinal de esgotamento na nossa vida? É começar a se queixar demais. Um sinal de esgotamento na nossa vida é começar a se sentir injustiçado. Um sinal de esgotamento na nossa vida é começar a fazer comparação. Um sinal de esgotamento na nossa vida é começar a ter um medo exagerado. Um sinal de esgotamento na nossa vida é muitas vezes a gente só murmurar. Nós vemos que Elias é um homem cheio de Deus. Não tem tempo ruim, não está chovendo, eu tenho água, eu dou o melhor. É algo que valia ouro na época. Não está acontecendo, estou aqui para representar Deus. Mas no momento que ele se esgota, só reclama. Ah, tira a minha vida, não aguento mais, eu não sou melhor que ninguém. Isso é um sinal de esgotamento, irmãos. A gente precisa avaliar os alertas do corpo, o alerta da vida. Mas é interessante que Deus também ele fala no descanso, irmãos. O momento que Elias ele entra na caverna, é um momento que Deus aparece e fala: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? É mais ou menos quando Deus aparece para Adão, né? Por que você se escondeu? O que você está fazendo? É uma oportunidade que Deus está dando para um relacionamento. E quando Deus chega para Elias e fala: o que você está fazendo aí? Olha o que diz o versículo 11 e 12. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali,
o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro, e ali o Senhor se fazia presente. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? O Senhor, Ele age no descanso. Sabe qual é o nosso problema? Aí eu vou para o outro extremo agora. Às vezes a gente acha que Deus só vai falar comigo quando estou no culto. Deus só vai falar comigo na imersão. Deus só vai falar comigo no overflow. Deus vai falar comigo só nos 10%. Deus vai falar comigo só nas 40 horas. Aí a gente vive de evento. Porque Deus precisa falar, e Deus fala no evento. Deus fala no terremoto. Deus fala no fogo. Deus fala no vendaval. Deus fala... Não. Há um momento, irmãos, que Elias, ele vivia uma vida intensa. Ele via grandes milagres. Ele orava e chovia. Ele restabeleceu, né? Ele ergueu, reconstruiu o altar. Ele viu o fogo cair. Ele viu o fogo. De repente, há um momento que ele está se escondendo. E eu muitas vezes me vejo como Elias, porque eu já vivi tanto momento bom, mas já tive tantos momentos de querer desistir. E eu creio que você não é diferente. Mas o que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? O descanso é uma oportunidade para a gente ouvir a Deus com clareza. Elias precisou ir para uma caverna. E ele precisou ver que Deus não estava naqueles grandes moveres, do terremoto, do fogo, da ventania. Mas Deus estava no silêncio. Nós vemos que o barulho muitas vezes acontece, né? Deus age no barulho também, irmãos. No momento do mover, no momento do louvor, no momento da oração, no momento de todo mundo pular, gritar. E eu não tenho dúvida disso, que Deus age nesses momentos. Porque Deus age onde 2 ou mais estão reunidos. Mas também Deus age no silêncio, na intimidade, no quarto, naquele lugar que muitas vezes se sente sozinho. Porque esse momento de Elias era um momento que não era tão satisfatório, não era um momento ideal da vida. Porque com certeza para qualquer profeta, para qualquer homem de Deus, o momento bom é aquele que a igreja está cheia. É aquele que está orando e as pessoas, uau, esse homem é de Deus. Mas de repente ele está sozinho, não tem plateia, não tem pessoas, não tem ninguém, está só ele e Deus. E aquele é o momento do silêncio. E diante disso, irmãos, a Bíblia nos ensina que algumas frustrações, elas até nos distanciam de Deus. Porque o que Elias fez foi distanciar por frustrações, por medo. Né? Porque Jezabel queria matar ele. E Acabe, o rei de Israel, que era esposo de Jezabel, não fez nada. E ele se frustra. E talvez em algum momento da sua vida você se frustrou. E a frustração é um perigo. Porque a frustração é um sinal, muitas vezes, que vai nos gerar um desgaste ou até um esgotamento ao ponto de nos tirar do propósito. Porque o que está acontecendo aqui na vida de Elias, irmãos? Tirando ele do propósito. Um homem de Deus, um profeta, um grande homem, de repente está fugindo. Quer perder a vida, quer desistir de tudo. E vai parar numa caverna. Talvez em algum momento da sua vida, ou hoje, você está numa caverna. Por quê? Fuga. Não quero mais me envolver. Não quero mais fazer nada, cansei, não confio em mais ninguém, eu já estou cansado dessa vida, e de repente você desiste de tudo. Exatamente isso que Elias está acontecendo com Elias. Mas aí a gente vê que diante do descanso, há um direcionamento, ou um redirecionamento de propósito. Elias, aquele que foi um grande homem de Deus, mas está indo agora para o extremo de desistir de tudo, de repente no descanso ele tem um encontro com Deus. Um encontro onde Deus fala com ele no silêncio. E aquele momento que Deus fala com ele no silêncio, no descanso, é o momento que faz ele fazer o quê? Voltar para o propósito. Elias, Deus diz para ele o quê? Elias, o que você está fazendo aí? Volta, unge Eliseu. Seu ministério não acabou ainda. Tem mais coisa para fazer. E é interessante, irmãos, que tudo isso gera um descanso. Olha o que diz o versículo 15 ao 18. Quem achou, diga amém. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser o rei da Síria, e depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser o rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Sabe o que é interessante nesse texto, irmãos? Nós vemos que Deus está mudando tudo lá. Ele está tirando aqueles que foram reprovados.
O tempo de todos aqueles reis estão acabando porque foram reprovados. Mas é interessante, quem que era o profeta daquela geração? Elias. E Elias, então, Deus fala, Elias, o seu chamado não acabou ainda. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Muitas vezes a gente quer acelerar o nosso encerramento de chamado. Deus falou, calma, ainda não acabou. E a gente desiste, vai embora, abre mão do chamado, abre mão do propósito, sai do ministério, vira as costas. É o que Elias estava fazendo. Irmãos, tem como terminar bem. Elias estava querendo terminar de um jeito, eu não aguento mais, estou cansado, vou embora. Mas daí ele tem um encontro com Deus. Deus fala para ele assim, Elias, não é desse jeito que encerra. Você tem um legado, deixa alguém no seu lugar. Você precisa preparar, você precisa gerar. Sabe o que o desgaste emocional faz com a gente, irmãos? Virar as costas e deixar tudo no ar. Quantas coisas você já deixou no ar? Família, trabalho, ministério, tantas outras coisas. Porque no momento do cansaço você chutou o balde. Era o que Elias queria fazer. E sabe, irmãos, muitas vezes a gente está sujeito à mesma coisa. Por uma chateação, por uma frustração. O que a gente faz? Não aguento mais esse lugar, vou embora. Esse casamento não é mais para mim, acaba o casamento. Ah, essa igreja não aguento mais, vai embora. Ah, isso aqui. E a gente vive assim de fuga. Desiste de casamento, desiste de família, desiste de filho, desiste de pai, desiste de cidade, desiste de país. E a gente vai mudando. Mas são fugas. São fugas que acontecem a mesma coisa que Elias. Ele acha que a caverna vai resolver o problema dele. E diante disso nós aprendemos uma lição. Deus diz, Elias, não é dessa maneira que termina. Volte pelo caminho que você veio. Ou seja, o caminho está percorrido, o caminho existe. Você que está tentando mudar tudo, mas é para você voltar para aquele caminho. Volte para onde você parou, volte do dia onde você estava lá no chamado. E de lá, agora com a minha presença, nós vamos fazer as coisas da maneira certa. E diante disso nós aprendemos que é um tempo de descanso, onde Deus dá uma missão a Elias, ao ponto de finalizar de uma maneira certa. Sabe, Elias não foi descartado, irmãos, Elias foi restaurado. O tempo nosso de crise não é para nos descartar, falar você não serve para mais nada. Não. É um momento onde Deus quer ajustar a rota e falar, opa, volta lá, agora volta da maneira certa. Sabe, recomeço não é sinal de fracasso. Recomeço é uma oportunidade para a gente fazer certo aquilo que a gente estava fazendo errado. E é isso que acontece na vida de Elias. E quando ele volta, então ele cumpre o propósito de Deus. Ele faz da maneira que Deus fez. Dá força, visão e gera um propósito e deixa um legado. Sabe? Ele não parou, ele não desistiu, mas ele voltou para o propósito e terminou da maneira certa. E esse é o nosso chamado. Irmão, se nós estivermos cansados, esse é um risco. Nós vamos terminar de uma maneira errada. Nós vamos terminar de uma maneira bagunçada. Nós vamos terminar de uma maneira totalmente distorcida. Mas não é para isso que Deus nos chama. A banda pode subir. Sabe o que é interessante? Registrados, tem 7 milagres, né, que Elias fez. E se Elias para lá, acabou. É lógico que Deus chamaria outros, mas não da maneira como Deus queria, diante de Elias, gerar um legado, né, e passar capa, né, sobre Eliseu. Mas é interessante, nós vemos na vida de Eliseu, registrado, ele tem 14 milagres, o dobro de Elias. Isso nos ensina uma lição também. Nós precisamos estar preparados para gerar alguém melhor que nós. Enquanto Elias quer desistir, ele estava matando o chamado e estava anulando tudo que fez. Mas quando ele volta para o propósito e gera alguém, é alguém que ele deixa um legado para fazer muito mais. Assim como Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e obras maiores. É interessante que o último milagre de Eliseu registrado é o momento que ele já está morto, né? E um morto ressuscita por tocar nos ossos dele. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque Deus preparou homens que vieram antes. Sabe o que isso nos ensina? Isso eu levo para a minha vida. Nunca ache que você chegou onde você está sozinho. Para você estar onde você está, alguém fez parte disso. Há uma história. Ninguém do nada chega onde está. Tanto profissional, ministerial, em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos reconhecer que nós não chegamos sozinhos. Eliseu sem Elias não seria Eliseu. Elias sem Deus não seria Elias. Nós precisamos entender, irmãos, que há a maneira certa de fazer o propósito de Deus. E o que mais me toca nessa manhã, eu quero te convidar a orar, é cuidado com o cansaço. Porque o cansaço faz a gente anular tudo aquilo que a gente já viveu. O desgaste emocional, a frustração, o cansaço,
muitas vezes faz a gente jogar pelo ralo tantas experiências que nós tivemos com Deus. Elias estava ao ponto de fazer tudo isso. Chutou tudo, falou, não quero mais, não importa. Eu apago tudo que aconteceu e eu quero morrer. Mas Deus, no momento do descanso de Elias, né, fala, Elias, o que você está fazendo aí? Saia da caverna, saia do lugar de fuga, saia do lugar que você está tentando justificar o que está acontecendo. E aquele momento que ele sai, ele tem uma experiência no silêncio. É o momento que ele descansa, ele começa a ver com outros olhos tudo aquilo que estava acontecendo, respira e volta para o propósito. Talvez hoje, irmãos, é tempo de você precisar respirar um pouco mais. Porque você está cansado ao ponto de chutar tudo, acabar com tudo, abrir mão de tudo, anular tudo o que aconteceu nessa história. Da sua vida, do seu ministério, do seu casamento. E às vezes por causa do medo, como Elias estava com medo. Você fala, eu só quero morrer. Eu só quero parar, eu não aguento mais. Cansei. E esse é o momento que nosso corpo grita e pede socorro, pedindo ajuda, porque a gente precisa de descanso. E o momento onde Elias tem uma grande experiência com Deus, não é o momento que ele está lá reconstruindo o altar, que foi também uma grande experiência. Não é o momento que o fogo vem sobre o altar, na água, não era álcool, não era gasolina. Mas é um dos maiores momentos onde Elias tem uma experiência com Deus. É naquele momento que ninguém está vendo. O momento que ele estava numa caverna. O momento que ninguém mais entendia ele. Era o momento que ele estava sendo injustiçado. O momento que queriam matar ele. O momento que ele não tinha mais força. E aquele momento que ele descansa. Comeu, o anjo deu comida, ele descansou. Foi para a caverna, descansou. É um momento que ele não tomou decisão precipitada. E tem uma experiência com Deus. Eu creio que o Senhor quer nos ensinar algo nessa manhã, meu irmão. Talvez a gente está correndo demais, a gente não está ouvindo mais a Deus. Talvez a gente ligou o piloto automático e a gente está fazendo bastante, está produzindo bastante, mas não quer dizer que Deus está nesse negócio. Eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante.